nosso programa Culturas e Identidades. Obrigado a todos pela vossa audiência. Então, professores, retomando o tema das pirâmides, existem provas de que na Bósnia existem pirâmides maiores do que as pirâmides do Egito. Professor Gandalf, o senhor está por aí? Sim, senhora. Então tá bom. Diga-nos algo sobre essa pirâmide da Bósnia e se em Portugal há registro de casos semelhantes. Bem, na Bósnia não é só uma pirâmide. Na Bósnia são várias pirâmides. No total são 5 pirâmides, sendo que 3 delas são cerca de 10 vezes maiores que as pirâmides famosas do Planalto de Giza, no Egito. E o interessante disto é que essas 3 pirâmides, ou o mais interessante, é que essas 3 pirâmides formam um triângulo regular, com os 3 lados iguais, não é? Equilátero. E portanto, começou por se pensar, e muita gente era adepto dessa ideia, de que era apenas um fenómeno da natureza. Mas, a pouco e pouco, foi-se desvanecendo essa ideia e chegou-se à conclusão que realmente as pirâmides eram tinham sido construídas por mão humana, só que não se sabe quem estará a construir, porque, como é habitual nesses casos, os povos que as construíram desapareceram, e não tendo deixado qualquer memória, não havendo qualquer memória tradicional da sua existência, e portanto existe essa dúvida. Seja como for, os achados que foram sendo feitos à medida que se fez pesquisa arqueológica mostram que a tecnologia usada para a construção foi muito sofisticada e, bem, era preciso mover pedras de grandes dimensões a uma altura bastante grande, e tudo isso aconteceu sem vestígios de quaisquer construções, ou de rampas, ou de outras construções, como aliás no Egito, para conseguirem levantar e colocar nos sítios, nos locais onde se destinavam, ou a que se destinavam, aquelas pedras enormes, aqueles megálitos, pedras de grande dimensão. Bem, além disso, na Bósnia já foram encontrados objetos dentro das pirâmides, inclusivamente já foi encontrada escrita dentro das pirâmides. Acontece que ninguém consegue decifrá-la, ou pelo menos até agora ninguém a decifrou. Pronto, há uma série de problemas relacionados com aquelas pirâmides. Sabemos que são efetivamente pirâmides manufaturadas pelo homem, portanto construídas pelo homem, ou pelo menos por alguma humanidade que existiu à face da Terra há cerca de 12.000 anos atrás, porque algumas datações, alguma tentativa de datação de alguns objetos e de restos deu como resultado cerca de 10.000 anos de Cristo, portanto há 12.000 anos, à volta de 12.000 anos, e portanto tudo isso são fatores que põem em causa a ideia de que há 12.000 anos os nossos antepassados eram trogloditas, e que nada mais existia do que trogloditas vivendo em cavernas e grunhindo. E portanto, esses achados na Bósnia, que são recentes, esses achados na Bósnia têm uma dúzia de anos, vêm mais uma vez pôr em causa a historiografia oficial e muito daquilo que é, digamos, a convenção histórica que toda a gente conhece, mas que pelos vistos não se verifica, ou não se verifica tal e qual como toda a gente conhece e como toda a gente aprende na escola. Bem, relativamente a Portugal, Filipe, não sei, mas está um ruído muito grande, não sei se isso é
É normal? Se estão a ouvir-me bem? Eu estou te ouvindo bem, não estou com ruído aqui. Ariel, você está sentindo algum ruído? Não estou com ouvido ruído nenhum aqui também, está tudo tranquilo. Então é capaz de ser da ligação, mas estou a ouvir com um ruído de fundo terrível. Eu pensei até que não estivessem a ouvir, mas continuei a falar. Mas pronto, vou continuar. Relativamente a Portugal, não temos pirâmides desse calibre, não é? Do calibre das da Bósnia. Mas temos vestígios realmente de pirâmides que em algumas regiões do Portugal e de Espanha também há vestígios de construções de grandes dimensões e piramidais. Nenhuma, no entanto, com a dimensão das da Bósnia. Seja como for, há tradições em alguns dos lugares onde existem essas construções. Existem algumas tradições acerca da existência de povos vivendo subterraneamente nesses sítios, o que não será completamente alheio também às pirâmides da Bósnia, nem às pirâmides egípcias, sobretudo às três grandes do Planalto de Giza, porque as pirâmides da Bósnia, e já agora, talvez isto é uma curiosidade, talvez os ouvintes não conheçam, as pirâmides da Bósnia foram descobertas por causa da Guerra da Bósnia. Como sabem, havia problemas graves entre alguns núcleos da população, havia perseguições, algumas de caráter mesmo étnico, que podem, em alguns casos, até configurar genocídio. Bem, havia muitas populações em fuga e tentando abrigar-se para que não fossem atingidas por esse flagelo. E houve um grupo de gente que um dia descobriu um buraco. Meteu-se pelo buraco, passaram palavra, meteram-se pelo buraco e ficaram lá escondidos. Quando, passado muitos meses, saíram do buraco e disseram que tinham estado escondidos naquele buraco, ninguém acreditou. E evidentemente foi assim que se descobriram as pirâmides. Eles estiveram escondidos nas zonas subterrâneas das pirâmides, que estão ligadas, essas três pirâmides sobretudo, com mais duas pirâmides de menores dimensões, estão ligadas por centenas de quilómetros de túneis. E portanto essa gente que esteve refugiada na Bósnia exatamente nesses túneis. Nada disso do mesmo género existe em Portugal. Portanto, esse assunto, aliás, é um assunto tão fora do comum que muitos ainda hoje duvidam da existência de pirâmides dessa dimensão e dessa envergadura na Bósnia. Mas pronto, é tudo quanto eu posso dizer. Relativamente a Portugal, não há realmente nada que nós conheçamos que se compare com isso. Embora haja túneis e outras estruturas subterrâneas, algumas delas até associadas a construções megalíticas, portanto, de grande dimensão. Professor Mariel, e no Brasil, nós temos a lenda de que existem pirâmides na Amazônia, vamos voltar ao assunto, na região da Serra do Tumuqueuma. Você poderia nos falar alguma coisa sobre isso, a mais daquilo que já foi falado? Podemos complementar alguma coisa. Só gostaria de relembrar algumas cidades. Parece que esse sistema de construção, né, piramidal era algo comum na antiguidade. Só para citar mais locais aqui na América Latina que são desconhecidos e que têm construções piramidais. Nós temos Teyuna, que é uma cidade perdida na Colômbia. Ela foi descoberta recentemente, em 1976, fica na região de Serra Nevada. Tá? Existe Tiahuanaco, é clássico, né? Na Bolívia, pelo tamanho de Tiahuanaco, e também foi descoberto no século XX. Tem Caral, no Peru, que é uma estrutura completamente diferente de tudo o que existe. Caral fica mais ou menos a 200 quilômetros ao norte de Lima. Ela está escondida entre as montanhas do Vale do Supe.
E o interessante é que as ruínas de Caral talvez configurem a mais antiga civilização da América, que era Caral, foi uma cidade sagrada, e tem assim muitos templos e muitas pirâmides, muito mesmo. É curioso porque Caral é pouco citado, né, dentro dessas cidades. Tem Xanxan também no Peru, que é uma cidade também diferentíssima, completamente fora. Xanxan foi a capital do reino de Ximu, que é um povo que habitou a região dos vales do rio Moti e Ticama, fica ao norte do Peru. Xanxan foi declarada Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco em 1986. Xanxan é toda construída em adobe, toda. O adobe é um barro misturado com palha, né? Então e foi uma cidade grande. Ela chegou a abrigar, segundo os estudos, por volta de 35 mil pessoas, né? Nós temos também Machu Picchu, né? Essa questão da pirâmide da Bósnia, por exemplo, foi descoberta recentemente, como o Gandhi estava falando. Quando eu estive no Peru, há muitos anos, há uns 10 anos atrás, mais ou menos, também a pirâmide que existe, uma pirâmide gigantesca, que existe perto de Ollantaytambo. Ollantaytambo é uma cidade muito conhecida, é um trajeto ligado ao Vale Sagrado dos Reis. Eles tinham acabado de descobrir uma pirâmide gigantesca. Eles faziam cultivos nessa pirâmide. Não me lembro mais como é que foi que a pirâmide foi descoberta, mas o tamanho, quando a gente vai hoje, né, levado pelos guias, e vê o tamanho da pirâmide, e vê que de fato ela tem, que há estrutura piramidal, a gente pergunta, como é que isso não foi visto antes? Né? Porque é uma pirâmide perfeita mesmo no solo, né? Então a gente tem Machu Picchu, que é uma cidade, mas antes de Machu Picchu, que foi descoberto no início do século XX, essa pirâmide enorme em Ollantaytambo foi descoberta recentemente, também isso na década de 70, 80, há pouco tempo. Também tem considerada a chamada cidade irmã de Machu Picchu, que é Choquequirao, né? Choquequirao foi um centro cultural e religioso muito grande no Império Inca. Choquequirao tem uma importância porque foi um dos últimos focos de resistência e de refúgio dos Incas durante a invasão espanhola, né? E também nós temos, aí vamos entrar agora no nosso assunto aqui da Amazônia, que é o sítio X11. Nós já falamos um pouco sobre ele num programa passado, que é o Curricugu, né? É o sítio X11, que é um sítio arqueológico, que é considerado a maior cidade pré-colombiana já descoberta na Amazônia brasileira. Foi construído pelos ancestrais do povo Cuicuro, né? Os Cuicuros habitam hoje o território que a gente conhece como o Parque Nacional do Xingu, tá? Então, essas construções do sítio X11, ele contava com construções extremamente complexas. E em 1992, um arqueólogo, Michael Heckberg, iniciou alguns estudos sobre o parque, sobre essa parte do parque indígena do Xingu, né? Quando o Brasil criou o Parque Indígena do Xingu, em 61, naquela altura a reserva estava muito longe da civilização, né? E estava, de certa forma, também alinhada bem no limite sul da floresta amazônica. Então, em 1992, esse indivíduo, esse pesquisador, o Michael, ele começou a fazer alguns estudos naquela região ali, né? E o que se verificou em relação a isso? O parque, de fato, está havendo um barulho grande agora, Felipe. Aqui não está, eu
Eu tive uma interação de que a transmissão está 100%. Ué. Realmente tá um barulho grande aqui agora. Mas não, aqui não está. Aqui nós não estamos recebendo esse barulho. Gando, vocês continuam ouvindo o barulho aí? Muito. Aqui não. Muito mesmo. É até desagradável, porque é um ruído muito então deve metálico. ser um disco voador. Só pode ser. Deixa eu ver. Eu não estava ouvindo lá. Eu estou recebendo uma interação de ouvinte que está online e que a transmissão está 100%, sem barulho nenhum. É mesmo? Ok. Ainda bem. Estou recebendo uma interação que aqui está tudo bem. Que está tudo bem. Menos mal. Deve ser algum problema aí com vocês de áudio de recepção. Mas vamos lá, podem continuar que está tudo em ordem, está tudo bem por aqui. Ok. Felipe. Pode falar, filho. Alô. Pronto, vamos lá, pode falar. Que deu uma falhada aqui. Bom, o parque o X11 ele é um parque cercado de terras cultivadas, né? Onde ele tem fronteiras assim perfeitamente delimitadas por árvores, etc. e tal. E o parque é um parque jurássico, né? Você sabe que foi encontrado dinossauros ali em volta, etc. Tem sociedades muito primitivas. Essa escondido sobre a copa das árvores, porque é curioso, durante muito tempo pensou-se que os povos da Amazônia eram sociedades extremamente simples, ou seja, tribos pequenas que mal sobreviviam com o que a natureza lhes oferecia, pouco avançadas, etc. Tal. E essas tribos eram tidas como tribos que viviam praticamente na Idade da Pedra, né? Hoje já se sabe que não. Essas civilizações amazônicas tinham um conhecimento extremamente complexo do mundo natural, tinham habilidades tecnológicas completamente diferentes, né? Como se sabe, por exemplo, que o mesmo tipo de solo encontrado no México, em Teotihuacan, né? Eles têm Teotihuacan era uma ilha. Eles tinham várias ilhas flutuantes ali dentro. E ilhas que os povos daquela região criaram. Essas ilhas eram flutuantes com um tipo de terra, uma terra negra. Foi encontrada uma terra negra muito semelhante àquela que existe no México, na Amazônia. E essa é uma das razões, talvez, que venha explicar o gigantismo de alguns frutos, de alguns produtos que existem na Amazônia. Eu mesmo cheguei a ver abacaxi no Acre, que eles tinham 80 centímetros de comprimento. Nossa. Não é com a coroa do abacaxi, não. O abacaxi, 80 centímetros de comprimento. Eu vi no Peru, eles têm, no México eles têm essas abóboras gigantes também. Mas no Peru eu vi a abóbora bebê, que ela tinha 1 metro de diâmetro. Nossa. Ela é bebê, segundo os incas. E o curioso é que eles não aplicam não faziam, naquela altura quando eu estive lá, eles não colocavam nenhum tipo de agrotóxico. Nada. Nem fertilizante. Nem fertilizante, não colocava nada. Então, agora, como é que eles, aonde essas plantas, essas frutas davam? Nessas regiões que tem essa terra que é cultivada da mesma forma milenarmente, né? Então, segundo eles, existe um sistema de cultivo que parte dos índios brasileiros preservam e parte dos nativos, dos remanescentes incas também preservam. Como, por exemplo, essa região de Ollantaytambo. Ainda hoje, quando nós vamos lá, né, naquela altura, quando eu fui em 97, naquela época eles ainda cultivavam. Acho que não deve ter modificado muito a situação. Mas podia-se ver, mesmo naquela altura, que tudo adquiria um tamanho muito grande, né? Era tudo muito volumoso. Efetivamente, uma abóbora de 1 metro come
muita gente, né, fazer um legume desse. Então essa ideia de que os povos da América não eram cultos, isso caiu por terra, tá? Essa é uma aparência enganosa. Escondido sobre a copa das árvores da floresta amazônica, já se sabe que existem os resquícios de uma sociedade pré-colombiana extremamente complexa. Quando os arqueólogos começaram a trabalhar com os Cuicuro, por exemplo, eles encontraram uma rede de cidades, de aldeias e de estradas ancestrais que cruzavam a Amazônia inteira. Se fosse as nossas rodovias hoje, né? Você tinha redes principais e redes secundárias. Então, há áreas enormes da floresta que cobriam esses povoados antigos, tinham jardins, tinham campos cultivados, tinham pomares que caíam em desuso, tinha uma série de coisas. E eles foram, além dessa rica biodiversidade, eles foram encontrando também uma intervenção humana sistemática no passado. Com uso de técnicas de uso de terra, de enriquecimento do solo e de longos ciclos de rotatividade de cultura. Então, os ancestrais do povo hoje, dos Cuicuro, que habitam o Xingu, né, eles têm um solo natural infértil. É curioso isso. Mas, apesar desse solo natural ser infértil, eles aplicaram uma sequência de técnicas que fizeram esse povo ter uma dieta muito rica, né? Por exemplo, os portugueses gostam muito de pimenta, né? Talvez uma das coisas que eles pouco saibam é que os índios brasileiros têm uma mania muito grande, é uma iguaria a culinária dos índios brasileiros comer pimenta. Eles adoram pimenta. Os negros não gostam tanto de pimenta. E é interessante porque nós pensamos que no Brasil o hábito da pimenta veio dos negros. Não veio dos índios. Os índios, os nativos brasileiros é que são comedores exímios de pimenta. E inclusive pimenta crua. Eles têm uma pimenta muito mais forte do que a malagueta, né? Muito mais forte. Aquilo ali, pingar uma gota, a pessoa vai à lua. E eles comem a pimenta crua, né? Então, essa pode ser, Ganda talvez fale melhor para a gente sobre isso, mas certamente os portugueses que vieram para cá, além do contato com a Índia, claro, embora os indianos não tenham pimentas picantes, né, tão picantes como a gente tem aqui nas Américas, mas certamente Portugal levou para Portugal esse hábito que os índios brasileiros têm aí ligado à pimenta, que eles têm uma verdadeira obsessão com isso, né? Então esses arqueólogos, estudando os Cuicuros, eles viram que esse povo, eles tinham, o solo era pouco fértil, e como é que eles mantinham com solo tão pouco fértil essa grande quantidade de assentamentos nessas populações extremamente densas, né? Então a Amazônia hoje, quando a gente olha para ela e a Amazônia do passado, elas não têm nenhuma relação, né? Então essa visão da Amazônia como, de certa forma, como um solo intocado, ela vem caindo por terra desde a década de 70, porque os acadêmicos vêm trazendo esses relatos de que não só haviam tribos, e essas tribos não eram pequenas, mas haviam, de fato, cidades, civilizações densamente habitadas. Então, quando os espanhóis chegam na véspera do desembarque dos europeus, a Amazônia, nesse aspecto, não era exceção. Não era exceção. Ela era uma região realmente muito povoada. A gente vê, por exemplo, nas crônicas do Gaspar de Carvajal, que o missionário descreve nas crônicas, né, da primeira expedição espanhola, quando ele observa cidades fortificadas, ele descreve estradas largas com boa manutenção e com muitas pessoas. Por exemplo, eu tirei uma parte aqui, o Carvajal tem um relato dele de 1542,
Abre aspas. Ele escreve o seguinte: passamos entre algumas ilhas que pensamos ser desabitadas. Porém, ao chegarmos por lá, tão numerosos eram os povoados que vieram à nossa vista, que nos afligiu. E quando nos viram, saíram para nos encontrar no rio em mais de 200 de pirogas, que são canoas, carregando de 20 a 30 índios em cada uma, e algumas até com 40 índios. Estavam enfeitados com cores e vários emblemas, e portavam várias cornetas e tambores. E em terra, uma coisa maravilhosa de ver foram as formações de grupos que ficavam nas aldeias, todos tocando os instrumentos e dançando em toda parte, manifestando grande alegria ao nos ver passando pelas suas aldeias. Então isso é uma coisa, esse é um dos relatos, por exemplo, que a gente encontra, né? E é interessante porque esses relatos são antigos. E a historiografia passou por cima disso, né? Somente agora no século XX, notadamente da década de 70 para frente, que essas pesquisas arqueológicas em várias áreas ao longo do Amazonas, por exemplo, desde a ilha do Marajó, né, na cidade de Santarém, em Manaus, vem confirmando esses relatos. Então, havia essas tribos interagiam, tinha um comércio muito pujante, que se espalhava até localidades muito remotas, né? Sabe-se que as localidades mais próximas dos limites do sul da Amazônia, perto da Bolívia, por exemplo, na região do Acre com a Bolívia, sugere também que haviam sociedades extremamente complexas, né? Em 1720 também nós temos alguns relatos a oeste do que é hoje o Xingu, né, perto do rio Tapajós, de indivíduos que encontraram cidades muradas. Abre aspas também, um deles fala o seguinte: quando me aventurei no Brasil, quando os portugueses e os espanhóis entram nessa fronteira, né, eles descrevem esses povoados, essas aldeias e essas cidades muradas. Então, quando eles se aventuram no Brasil, e até hoje, no início da década de 90, quando esses cientistas vêm estudar essas populações do Alto do Xingu, eles ainda ficam espantados, porque também eles encontram, ainda hoje, cidades muradas. E eles por acaso discriminam qual o material usado? Aí tem os estudos. Eu não estou com esses estudos aqui, mas eu posso voltar a eles, né? Mas eles vão fazendo esses estudos. Então vem uma sequência, vem arqueólogos, vem etnólogos, vem uma série de indivíduos que vão estudando esses centros monolíticos, né, cidades de pedras, por baixo da floresta tropical. Então deve ser murada, deve ser pedra mesmo. É murada, são pedras. O Roberto Carneiro, por exemplo, do Museu de História Natural de Nova York, ele morou com os Cuicuru na década de 50, né? E ele sugere que o estilo de vida organizado e que a economia agrícola, a economia produtiva, pesqueira, etc., supria já naquela altura por volta de 2, 3, 4 mil índios. Então você imagina uma aldeia que sustentava diariamente um contingente de pessoas. Os Vilas Boas, por exemplo, já tinham relatado nos trabalhos dele esses trabalhos de solo perto de muitas aldeias. E ninguém deu bola para o que os irmãos Vilas Boas falaram. Não precisou de vir os estrangeiros, né? Então na década de 70, de 90 isso aprofunda bastante. Os Cuicuru vão ser muito estudados e começa-se a descobrir então essa sequência de afossos, por exemplo, de 2 a 3 metros de profundidade, com 10 metros de largura que foram encontrados. Enfim, as descobertas arqueológicas que eles vão fazendo dentro da floresta amazônica, por exemplo, nas aldeias, tem os contornos do fosso na área externa do sítio. Eles encontraram estradas, por exemplo, que tinham estradas de 10 a 20 metros de largura. Você veja, Felipe, que hoje as nossas estradas atuais não tem 20 metros de largura. Não tem, a maior parte não. Não tem. Não tem. Né? Então eles encontravam isso. Agora,
a pergunta é, por quê? O que acontece? Que haviam, o que se deslocava nessa estrada? O índio brasileiro nessa estrada. Porque o índio brasileiro não tem boi. Então, que tipo de animal? Por que eles faziam essas coisas? Essas vias são largas. Essas vias são largas. E, por exemplo, de uma aldeia para outra, uma aldeia, por exemplo, 5 km de distância de uma aldeia para outra, essas estradas eram completamente pavimentadas. Pavimentadas. Né? Então, há estradas, inclusive, que vão margeando as terras baixas, né, que eles chegaram a mapear. Os pesquisadores, eles falam que há localidades em que a estrada se abre para 40 metros de largura. Nossa. Então, essa é a largura, hoje, das autoestradas modernas que a gente encontra na Europa, né? Porque aqui não chegam a ter isso. No Brasil não tem. Não tem. Ainda hoje nós não temos isso. Então, esse tipo o chefe dos Cuicuro, por exemplo, contam e mostram que eles tinham aldeias construídas sobre paliçadas. Para evitar ataque surpresa. Tá? Isso sem considerar, por exemplo, que a gente tem os sambaquis. Né? Além de tudo, os registros falam que o sistema de organização político deles é absolutamente suntuoso. Eles descrevem uma casa, essa casa tem um tronco central de sapê, né? Geralmente os ocidentais pensam numa cabana, né? Mas a casa que os Cuicuro erguiam para o chefe era enorme. Ela tinha mais ou menos, para o chefe, em torno de 1.000 metros quadrados. Então é difícil imaginar uma casa construída como um cesto gigante virado para baixo, sem o uso de pedra, cimento, prego, etc., que pudesse se sustentar. Então isso é um tipo de tecnologia. Já tem estudos feitos, por exemplo, com índios no Pantanal, que a forma como eles utilizam a palha, eles tratam a palha de tal modo que não entra nenhuma gota de água. Pode chover cântaros, que a palha não molha. É a palha que não molha. Então eles têm um tratamento em que eles impermeabilizam a palha. Nossa. Né? Isso é uma situação muito interessante. Então a casa comum de um Cuicuro, naquela altura, era por volta de 250 metros quadrados. Você veja o tamanho que eram essas aldeias, essas cidades. Né? Então, a casa do chefe, a posição, ela estava localizada próximo ao ponto sul da praça central. Era uma praça normalmente circular, né? Porque os índios normalmente eles constroem ao redor de uma estrutura circular. Então, quando entra-se pela aldeia, a estrada de acesso formal, as famílias de boa posição, é interessante, as famílias melhores moram à direita, no sul, né? Ou moram à esquerda, no norte. Esses aí com certeza ainda não conheciam a Revolução Francesa, né? Então é interessante, até o posicionamento das casas obedeciam a uma estruturação hierárquica. Né? E a estrada de acesso, ela corre de este a oeste. Você veja que essa forma de estrada obedece o sentido do fluxo do sol, né, do nascer ao se pôr. E a casa do chefe, a rede do chefe, por exemplo, fica posicionada na mesma direção, em que você entra ao eixo de comprido da casa, né? Ou seja, a rede está colocada de este a oeste. Quando um chefe morre, chefe dos Cuicuro, ele é deixado também numa rede com a cabeça voltada para o oeste. Enfim, além disso, existe uma série de outros estudos, né, que eles vão fazendo. Há um centro de rituais, centro de festividades, povoados murados, tudo obedecendo a essa forma equidistante desse eixo norte-sul, leste-oeste. Tá? E outras coisas que eles identificaram é que as posições entre as aldeias são equidistantes, tanto em relação ao nordeste quanto em relação ao sudeste. O curioso é o seguinte: quando os agrupamentos estão do sul ou no sul, essa posição é ligeiramente diferente. Então havia
um planejamento nessas cidades jardins da Amazônia, né, são consideradas cidades jardins. Para você ter uma ideia do que foi esse urbanismo, esse estilo de verde de construção e esse proto-urbanismo. Né? Então, naquela altura, os cuicuros conseguiram, de fato, construir uma cidade, redes de cidades extremamente complexas, que hoje os arqueólogos chamam de cidade-jardim. A gente tem uma ideia da complexidade disso. Mas a pesquisadora Ana Roosevelt, a neta do presidente Roosevelt, ela fala sobre a antiguidade já do homem amazônico, não é verdade? Sim, fala. Então nós iremos falar sobre isso no próximo bloco, também para dar continuidade a esse assunto então. Tá? Vamos lá? Vamos dar um pequeno intervalo musical, rapidinho, 4 minutinhos, e a gente volta já. Vocês estão no programa Culturas e Identidades pela Cultura Online Brasil. Obrigado a todos pela audiência, fiquem por aí, a gente volta já.